Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 2 de setembro de 2022, teremos 10 palpites. É a clássica sexta do over 2,5 com jogos de ligas com muita tendência de gols e com partidas na segunda divisão austríaca, segunda divisão dinamarquesa, jogos também em campeonatos holandeses, suíços, belgas, La Liga, campeonato português e muito mais. Mas antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, já deixa aquele like para ajudar a gente e fazer com que o YouTube compartilhe mais o nosso vídeo. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Horn e Liefering, jogo válido pela segundona austríaca, que a gente tem o Horn em segundo com 14 pontos e o Liefering ali em nono com 8 pontos. Duas equipes bem na tabela e duas equipes que devem brigar no mercado de gols, porque segundona austríaca tem essa alta tendência. Até porque também o Horn nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo, sendo que as últimas 3 partidas a gente sempre teve essa prevalência. Já o Liefering nos últimos 5 duelos da equipe, em 3 deles também tivemos a equipe marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram, aí a gente não tem nem o que falar. São 5 jogos sempre com ambas marcam. Partidas muito movimentadas, 4-1, 3-2, 6-2, 4-2, 1-1. Galera, é campeonato de gols. Por isso o nosso palpite para essa partida vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,55, uma cotação muito boa para um Horn, vice-líder da segundona com a mesma pontuação do líder, 8 gols marcados e 4 sofridos, quanto o Liefering que tem uma média um pouco menor, mas de gols maiores. São 11 marcados e 10 sofridos. Mas galera, olhar para um confronto entre as duas equipes e ver só gols, é inevitável a gente não ir para esse mercado. A gente está falando de um confronto que em praticamente todas as partidas tem no mínimo 5 gols. No mínimo. Apenas uma partida ficou em 1-1. Nas outras, no mínimo, a gente sempre teve 5 gols. E 5 gols tem espaço para todo mundo marcar, tem espaço para o ambas, tem espaço para o over 2,5, para o 3,5. Então é uma partida com alta tendência e duas equipes que vêm em momentos muito bons. O Horn não perde a 5 jogos e o Liefering vem de uma excelente vitória sobre o Sturm Graz na última rodada por 4-2. É um indicativo que essas duas equipes devem vir para jogo e devem vir para mais uma partida de muitos gols. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Helsingør e Norrköping, jogo da segundona dinamarquesa, que a gente tem um Helsingør ali em quinto com 12 pontos e o Norrköping em último com apenas 2 pontos em 7 partidas disputadas nessa segundona dinamarquesa, que é outra competição excelente para o mercado de gols. Até porque o Helsingør nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus duelos. Já a equipe visitante, nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram também partidas muito movimentadas e muito excepcional para o mercado de gols, onde das últimas 5, em 4 deles sempre tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,46 e a gente marca de vez a cesta do over 2,5. A gente já começa ali na Dinamarca, que tem um Helsingør com 15 gols marcados e 14 sofridos, marca muitos gols e toma muitos gols, contra o último colocado que tem uma das piores defesas, são 17 gols tomados e 4 sofridos, mas pela necessidade de vitória de ambos e por ter um Helsingør vindo de 4 vitórias seguidas, sendo que 3 dessas vitórias foi 2 por 4-0 e 1 por 4-2, não tem outro indicativo, ainda mais que a equipe visitante também não vence a 5 jogos, são 4 derrotas e um empate. Então um jogo com muita cara de gol, muita cara mesmo, e por isso mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sittard e Utrecht, jogo da Eredivisie, primeirona holandesa,
que a gente tem o Trash ali em 15º com 2 pontos e o Citard em 18º com nenhum ponto, 4 jogos, 4 derrotas. E apesar de ser duas equipes hoje na parte baixa da tabela, devem ser duas equipes que devem brigar ali no meio baixo, mas começaram mal a competição. Mas ainda assim são duas equipes com boas tendências, até porque o Citard nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Trash nos últimos 5 duelos da equipe, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, 3 jogos com 3 gols ou mais no confronto Citard e o Trash. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,70 ou uma cotação excelente para esse over 2,5. E é aquele jogo importantíssimo, principalmente para o Citard, que ainda não venceu na competição, mas também o Trash não venceu. Então são duas equipes que precisam entrar no caminho das vitórias. O Citard, caso vença, pode sair da zona de rebaixamento da última posição e jogar o adversário para a situação incômoda. Tem 12 gols sofridos e 4 marcados. O Trash também tem 4 marcados e 7 sofridos. É aquele jogo de 6 pontos no começo de competição, onde as duas equipes não vêm nada bem. O Citard 4 derrotas seguidas e o Trash 2 derrotas seguidas, além de 2 empates contra o Valvik e o Cambuur no começo do campeonato holandês. Então são duas equipes que precisam muito da vitória numa competição extremamente over. Então 2.5 gols, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Helmond e Almere, outro jogo de campeonato holandês, mas agora pela segundona holandesa, que a gente tem o Almere em nono com 6 pontos e o Helmond ali em 20º com 0 pontos, 4 jogos, 4 derrotas. Competição holandesa, primeira e segunda divisão, competições de muitos gols. E o Helmond nos seus últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Almere, nos últimos 5 duelos da equipe, em 3 oportunidades, também tivemos a prevalência de no mínimo 3 gols em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, utilizando mais precisamente os últimos 3 jogos, em todos eles também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,66. Outra cotação muito boa para essa sexta do over 2,5, que a gente tem o Almere querendo entrar nos playoffs. Temporada passada foi muito pífia, é uma equipe que sempre briga na parte de cima, mas temporada passada foi muito estranha. Nessa atual temporada tem 7 gols marcados, 6 sofridos, parece querer voltar aos trilhos de uma equipe muito competitiva, e o Helmond é aquela equipe que fica ali, ganha, perde, mas nessa atual temporada já perdeu os 4 primeiros jogos disputados. Foram 7 gols sofridos e 2 marcados. São duas equipes com excelentes médias. Apesar do Helmond não vir num momento muito bom, é uma equipe que faz muitos gols e que toma muitos gols. A gente pode perceber que nas últimas 5 derrotas da equipe, 3 delas teve 3 gols no placar. E nesses 3 jogos, a equipe sofreu 2 derrotas por 2-1 e uma por 3-1, ou seja, ela sempre marcou gols. É uma equipe que perde, mas também incomoda, vai ao ataque, faz os seus gols. E enfrentando o Almere, que vem de uma boa vitória sobre o Den Bosch na última rodada por 2-0, já tinha vencido o Oz, mas perdeu do João Gazer por 3-2, é outro indicativo que tem também uma partida para o mercado de gols, e a gente está falando da segunda holandesa. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,66 é o nosso palpite para Helmond e Almere. Passando agora para Venlo e Jong Utrecht, outro jogo dessa segundona holandesa, que a gente tem o Venlo ali em 7º com 9 pontos e o Jong Utrecht em 19º com apenas 1 ponto nesse início de competição. Outro jogo, galera, com boa tendência de gols, porque o Venlo nos últimos 5 jogos da equipe, em todos eles tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Jong Utrecht nos últimos 5 duelos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 4 e únicos confrontos entre si, 2 dessas partidas com 3 gols ou mais no duelo. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,64. Galera,
Sexta do over 2,5, não tem como, são ligas, a sexta tem muita liga de jogo over, e a gente tem aqui mais um escancarado. O Venom já tem 7 gols marcados e 6 sofridos, 9 pontos na competição, e o Jogo Trash tem 8 sofridos e 1 marcados. É praticamente a mesma coisa do confronto Almere e Helmond, são duas equipes em momentos completamente opostos. Um Venom que vem rebaixado da primeira divisão da temporada passada, vem tentando voltar, tem 3 derrotas e 3 vitórias, na verdade, e 1 derrota nesse começo de competição, e todos esses jogos muito movimentados, porque a equipe chega com um certo teor técnico maior do que os adversários. Então por isso mete um 3-0 no Almere, 2-1 no Grass Shape, 2-1 no Oz, e essas 2 vitórias fora de casa. E jogando dentro de casa contra uma equipe que ainda não venceu e vem tomando muitos gols, eu acredito que a tendência é sim de um jogo para gols e de um jogo muito movimentado, porque o Venom dentro de casa vai precisar fazer o resultado positivo contra uma equipe que não vem apresentando nada ainda na competição. Então eu espero um jogo muito movimentado, mas o Jogo Trash também é aquela equipe que sempre deixa o seu golzinho. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,64 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Willem 2 e Den Haag. Outro jogo dessa segundona holandesa, que a gente tem o Willem 2 em 10º com 5 pontos e o Den Haag ali em 16º com 3 pontos. Duas equipes, na minha visão, que devem brigar, tem muito campeonato pela frente, devem brigar pelo acesso, e duas equipes que também devem brigar pelo mercado de gols, até porque o Willem 2, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus duelos. Já o Den Haag, nos últimos 5 duelos, em 4 desses confrontos, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, partidas super movimentadas, onde das últimas 5, 4 delas com 3 gols ou mais no confronto. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,69. Galera, uma cotação excelente, porque eu tô falando para vocês, são duas equipes que devem brigar pelo acesso. O Willem 2 vem rebaixado na temporada passada e o Den Haag vem na última temporada. O Den Haag perdeu a classificação de volta à primeira divisão nos minutos finais. A equipe estava vencendo os playoffs e nos minutos finais, se não me engano, acabou tomando 2 gols bobos e acabou ficando na última fase dos playoffs. Acabou não subindo, se eu não me engano, para o Excelsior. Então são duas equipes que devem brigar pelo acesso. Claramente o Den Haag é uma equipe muito forte. O Willem 2 para uma segunda divisão holandesa também é muito forte, mas são duas equipes que vêm oscilando. O Willem 2 ganhou do Telstar por 2-1, mas empatou com o Jogo Trash por 0-0. E o Den Haag, que vinha de 3 derrotas seguidas nesse começo de segundona holandesa, já meteu um 4-0 no João Ajax. Ou seja, parece que a equipe acordou. Ou seja, bato na tecla, são duas equipes que, na minha visão, devem brigar lá no topo da tabela e se enfrentando não deve ser diferente um jogo para gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,69 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Thun e Lausanne, jogo da segundona Suíça, outra competição de muitos gols, e que a gente tem o Lausanne líder da competição com 13 pontos e o Thun ali em 8º com 6 pontos. Um campeonato de poucas equipes, mas um campeonato onde as equipes fazem muitos gols e tomam também. E para essa partida, galera, a gente tem o Thun tendo nos últimos 5 jogos 4 partidas com 3 gols ou mais em seus duelos. Já o Lausanne, nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, 3 confrontos entre as duas equipes com 3 gols ou mais no marcador. Por isso, mais uma vez, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,63, uma cotação também muito boa, que a gente tem só um líder que já tem 11 gols marcados e 4 sofridos, contra um Thun que está ali em 6º colocado, um pouco mais perto da zona de rebaixamento do que ali do acesso, mas é um campeonato curto, um campeonato de poucas equipes e que tem um Thun com 9 gols marcados e 10 sofridos. É um campeonato, galera, de muitos gols. Aqui a média de gols, tanto marcado quanto sofrido, é muito alta. São equipes que atacam muito, fazem muitos gols, mas também tomam muitos gols. Então é um indicativo também que a gente vai ter uma partida muito movimentada, porque o Thun não perde há 4 jogos.
São 2 vitórias e 2 empates e pega o líder, que vem de 3 vitórias seguidas, sendo 2 delas por goleadas, um 4-0 em Copa e um 3-1 na verdade sobre o Vaduz. Lembrando que o Vaduz está classificado na Conference League, ou seja, competição internacional, e nessa temporada Suíça perdeu para o líder da segundona atualmente do Campeonato Suíço. Então eu espero também um jogo muito movimentado, onde as duas equipes vão jogar, principalmente porque vem momentos muito bons. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Clube Bruges e Cercle Bruges. Parecidos os nomes, mas duas equipes bem opostas, até porque a gente tem o Clube Bruges em terceiro com 13 pontos e o Cercle Bruges ali em 16º com 5 pontos. Jogo de duas equipes que devem fazer outro jogo de muitos gols, mas que eu vejo os Clube Bruges com ligeiro favoritismo. Até porque a equipe, se eu não me engano, é bi ou é tricampeão consecutivo do campeonato belga. É o atual campeão, óbvio, e vem de 3 vitórias seguidas nessa atual temporada 22-23 do belga. Já o Cercle Bruges, que está na zona de rebaixamento, não vence há 4 jogos, são 2 empates e 2 derrotas nesse período. E quando a gente olha para o Clube Bruges jogando dentro de casa, a equipe tem um retrospecto muito bom, são 4 vitórias e 1 empate. Já o Cercle são 3 derrotas e 2 empates, lembrando que essas 3 derrotas são seguidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram com o Clube Bruges sendo o mandante da partida, nos últimos 5 duelos são 4 vitórias dos mandantes e 1 empate. Ou seja, o Clube Bruges, pelo que vem apresentando, já tem um favoritismo. E pelo retrospecto, pelos últimos jogos e por ser o atual campeão, o favoritismo fica maior ainda. Por isso eu espero um jogo para gols, mas o nosso palpite para essa partida vai ser um Clube Bruges para vencer. A odd está na casa de 1,61, outra cotação muito boa, uma odd de 1,60 para o Bruges na Bélgica é muito interessante porque a equipe precisa muito pontuar. O Antwerp já tem 18 pontos, são 6 jogos, 6 vitórias, o Bruges em 6 jogos tem 13 pontos, apesar que na temporada passada o Royal ficou na liderança nessa fase regular o campeonato inteiro e entregou a paçoca para o Clube Bruges nos playoffs ali, nos mata-mata, acabou perdendo os 2 jogos para o Clube Bruges. Então não é um negócio de se assustar para o Bruges, mas jogando dentro de casa contra uma equipe que está ali na zona do rebaixamento, tem mais gols sofridos do que marcado, eu acredito que a equipe é muito favorita e deve fazer o resultado positivo, até porque jogando em casa nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Então Clube Bruges para vencer, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Celta de Vigo e Cádiz, jogo da La Liga Primeirona Espanhola, que a gente tem o Celta de Vigo em 12º com 4 pontos e o Cádiz ali em 20º, 3 jogos, 3 derrotas, zerado ainda nessa La Liga. Para esse jogo de uma competição que tem em algumas partidas uma média baixa de gols, a gente conseguiu ver bons valores, porque o Celta nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Cádiz, que não vive um bom momento, nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais nos seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, 3 partidas com 2 gols ou mais no marcador. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,46. Galera, uma cotação muito boa para o over 1,5. E a gente está falando de um Celta de Vigo que deve brigar ali meio alto, meio baixo de tabela. A gente tem que ver como o Celta vai se desenvolver nessa competição, mas que hoje enfrenta teoricamente um concorrente direto. O Cádiz em 3 jogos com 3 derrotas nos jogos oficiais da La Liga, são 7 gols sofridos e nenhum marcado. Então é o jogo para a equipe vencer, tá jogando dentro de casa, vem de uma vitória sobre o Girona fora de casa, então vem com um ânimo um pouco melhor e enfrenta um Cádiz que vem de 2 derrotas com boas médias de gols, 2-0 para o Osasuna e 4-0 para o Bilbao dentro de casa. Então a equipe do Cádiz ainda não se encontrou, fez uma pré-temporada ruim também, então mostra que a equipe não vem num bom momento desde o começo, desde antes do começo, né, desde ali de pré-temporada. E o Celta de Vigo tem uma boa equipe, o Kudê tá lá, é uma equipe organizada e fez uma boa temporada na última. Nessa atual temporada começou derrapando, mas já venceu o seu último jogo. Então, mesmo sendo duas equipes em momentos derrapantes, momentos oscilantes, eu vejo com a possibilidade de ao menos 2 gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para o último jogo do dia, Estoril e Sporting. Jogo válido pela Liga Portuguesa, que a gente tem um Estoril em quinto com 7 pontos e o Sporting parecendo voltar ao Sporting de 2-3 temporadas atrás em 13º com 4 pontos. Para esse jogo, galera, jogo de gols, porque a gente tem um dos 4 grandes de Portugal em campo. E lembrando que o Estoril nos últimos 5 duelos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Sport nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, 3 oportunidades com também 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,79, uma cotação muito boa para o Estoril, que vem fazendo um bom campeonato, tem 7 pontos, quinto colocado, 7 gols marcados e 3 sofridos. Enfrenta um grande time de Champions League que tem 6 gols marcados e 8 sofridos. Não começou bem o campeonato português, tanto que vem de 2 derrotas, uma para o Porto, bem compreensível, mas a derrota para o Chaves na última rodada foi muito estranha. Jogando dentro de casa, a equipe perdeu para um adversário recém-promovido da segunda divisão portuguesa. E o Estoril, que não tem nada a ver com isso, foi só lá no Paços de Ferreira e meteu 3-0 na última rodada. Então são duas equipes que devem brigar na parte de cima. O Sporting por ser um grande por jogar Champions League e o Estoril por ter começado muito bem a competição. Então eu espero um jogo muito movimentado, principalmente por parte do Sporting, que deve tentar voltar ao caminho das vitórias. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,79 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para essa sexta do Over 2,5. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês. E fiquem agora com os bilhetes prontos lá da Lendas Bets. Aqui na descrição do perfil tem aquele link para você garantir o seu bônus de R$50 no primeiro depósito e apostar junto com a gente. Então a gente fica por aqui, até a próxima. Valeu!